Ontem tive um diálogo sobre olhar as perspectivas de dentro para fora, mas não desse lugar dentro um tanto quanto, aspas, imaginário, fecha aspas, que tá mais ligado a analisar os sentimentos, como eles foram inseridos na gente, sabe? Porque aí eu já vejo também que é de um lugar de fora para dentro, mas enfim. Mas olhar a partir do autoconhecimento, do que nós sentimos que somos. Por exemplo, o assunto falado foi sobre pessoas trans não binárias e pessoas cisgêneras e como é a nossa convivência como pessoas trans não binárias e de uma pessoa que ali naquele momento teve uma explicação bem próxima assim de como eu me sinto também, que é esse lugar de sentir que nós apenas somos possibilidades, sem separação de energia feminina, energia masculina, roupa feminina, roupa masculina. E para além disso, sem sentir necessidade de enquadrar estas coisas, mas usando dos nossos próprios conhecimentos, das informações, para tratar tudo não como polaridades, mas como complementos. Por exemplo, durante a conversa, nós chegamos à conclusão de que precisamos, nesse momento, estar em convivência com outras pessoas trans não binárias, em específico pessoas não binárias, porque é o que é mais próximo da gente nesse lugar de traduzir o sentir que é tudo ou sentir que não é nada, mas sentir que são várias possibilidades e buscando de alguma maneira não polarizar as coisas, não enxergar ou não sentir ou não ser, não traduzir para esse lugar do ou uma coisa, ou outra coisa. Ou um pouco mais uma coisa, ou um pouco mais outra coisa. Para mim e para ele, que estávamos ali naquela conversa, nós sentimos profundamente que nós somos tudo. Nós somos essas polaridades que aqui se descrevem como mulheres e homens. E nós somos as duas energias. Por mais que, por agora, ainda não tenha tanta visibilidade para pessoas que nascem com as duas configurações, dos dois órgãos sexuais, porque existem muitas pessoas, sim, mas essas pessoas não têm tanta visibilidade, não têm tanto espaço de existência. Isso não é impossível, isso não é estrondoso. E nós entendemos que para que seja gerado qualquer coisa, em qualquer nível, de qualquer maneira, não é necessário uma energia feminina e uma energia masculina. São necessários energias complementares, sem polarizar. A energia masculina é a energia da ação, é o fogo. Mas tem muitas corpas, pessoas cisgêneras, mulheres, femininas, que têm uma energia muito mais de ação, de fogo, de criação, do que a configuração que nós entendemos como masculina. Não faz sentido, sabe? Realmente não faz sentido se a gente parar para pensar profundamente. E olhando de frente as nossas dores e as nossas construções não, o que nós acolhemos como verdade, por qualquer motivo que tenha sido, porque precisamos para sobreviver, porque estamos inseridas nesse planeta, mas quando a gente para olhar e ver o quanto isso machuca a gente e quanto isso provoca a gente a sermos nós mesmos, seja em qual configuração for, seja em qual polaridade, em qual realidade, em qual expressão for, a gente começa a entender que tá tudo bem, entender e conhecer sobre as outras experiências. Hoje eu entendo que é sobre as pessoas, eu não só entendo, mas eu entendo e sinto que é um processo, um momento de consciência de cada pessoa. Demorou bastante, eu vou fazer 27 anos agora. E faz 2 anos no máximo que eu realmente senti isso. Passou pelo momento, o processo de aprendizado, depois de entendimento e depois do sentir. Isso também não tem uma ordem certa. Para cada pessoa é de uma maneira. Mas enfim. Sobre seres não binários. Olhando somente da minha perspectiva e das poucas pessoas até agora que eu tive conversas mais profundas e trocas de sentires. O mundo polarizado, seja em qualquer polaridade que seja, de bom ou mal, homem e mulher, positivo e negativo. Qualquer polaridade machuca muito a gente, provoca muito. São vários desafios, né? Pra gente se encontrar num mundo, numa realidade que nos mostra a todo momento duas opções. Quando são 3 é errado, quando é uma inovação é algo que dói pra todo mundo e deveria doer menos. E pra gente é algo tão simples, ou melhor,
poderia ser tão simples. Nós já temos dentro da gente a configuração de criar um caminho do meio. E sim, como em qualquer lugar, em qualquer experiência, em qualquer ambiente, é necessário no mínimo respeito para chegar, e é desejável que se tenha um conhecimento prévio antes para lidar com essa enorme possibilidade de ser tudo, porque isso é uma possibilidade de desconstrução enorme, uma possibilidade de construção enorme. E eu, comigo, vivendo, eu entendo o quanto isso pode ser uma enorme construção e unir tudo que eu quiser, porque eu gosto de ir atrás de informação, porque eu gosto de ir atrás de experiências, porque eu gosto de estar nos lugares e observar e entender comigo, e sentir comigo, um olhar como oportunidade de aprender e não como oportunidade de afastar. Eu sei que isso também é algo que precisa ser bem delicado e lapidado, para que eu não acabe indo para alguma polaridade. Eu acho que é muito importante, principalmente para as pessoas trans, de qualquer tradução, expressão que seja, olhar de dentro para fora, assim. Sempre que olhar de fora para dentro, perguntar de dentro para fora se aquilo realmente faz sentido, sem buscar outras polaridades, mas somente colocando para dentro o que fizer sentido, que coloque para dentro, e o que não fizer sentido, deixe para fora. Ou afasta um pouquinho e depois, em algum momento, volta e entende melhor. Por enquanto, eu ainda não tenho uma palavra ou algumas palavras que traduzam melhor essa opção de caminho do meio, né? Vivendo nessa realidade de polaridade. Talvez seja isso de complemento.